Sejam todos bem-vindos e vamos a mais uma gravação de um vídeo da nossa disciplina de resistência dos materiais. Eu sou o professor André Gomes. Então vamos lá. Vamos ver a nossa primeira questão. Encontre a resultante das forças abaixo. Aqui eu tenho 4 forças atuando sobre esse ponto aqui, né? Uma força de 8 newtons para cima, uma força de 6 newtons para a direita, uma força de 5 newtons para baixo e uma força de 2 newtons para a esquerda. Como que eu acho qual que é a força resultante dessas 4 forças? Então, primeiro, eu tenho que saber qual que é a minha força resultante do meu eixo Y e depois qual que é a minha força resultante no meu eixo X. Então, vamos lá. Começando pelo eixo Y, a gente pode ver o quê? Que o FRY, que eu chamei de força resultante do eixo Y, é igual ao quê? Eu tenho uma força de 8 newtons para cima e uma força de 5 newtons para baixo. Então, eu diminuo 8 menos 5, eu tenho uma força resultante em Y de 3 newtons positivo. Ou seja, essas duas forças aqui, na verdade, é a mesma coisa como se eu só tivesse uma força de 3 newtons para cima, porque 5 está anulando parte desses 8, restando 3. E o mesmo acontece no eixo X, sendo que para a direita é positivo e para a esquerda é negativo. Então, a minha força resultante em X é igual a 6 menos 2, que dá 4 newtons. Sendo assim, eu posso redesenhar esse sistema, onde eu vou ter o quê? Redesenhar essas forças, onde eu vou ter o quê? Uma força de 3 newtons para cima e uma força de 4 newtons para a direita. Por que para a direita é essa? Porque o resultado deu positivo. Por que essa de 3 newtons está para cima? Porque o resultado deu positivo. E se a gente for olhar aqui também, 8 menos 5, sobra ainda 3 para cima. 6 para a direita e 2 para a esquerda, sobra 4 para a direita. Então, agora, como que eu acho a minha força resultante dessas duas forças? Sendo que uma está no eixo X e a outra está no eixo Y. Eu pego, na ponta da seta aqui, traço uma linha pontilhada para cima aqui e a outra aqui para o lado. Aonde elas se encontrarem, eu pego aqui no início e traço uma outra seta apontado para esse vértice aqui, para esse encontro dessas duas linhas pontilhadas. E aqui eu sei que eu acho a minha força resultante. Essa força resultante equivale ao quê? Ao somatório dessas duas, que é a mesma coisa como se eu tivesse essas 4 forças. E como que eu acho essa força resultante? Eu consigo fazer um triângulo. Eu jogo esse 3 para cá, porque ele tem o mesmo tamanho, e eu formo esse triângulo, onde o 4 e o 3 são catetos e o FR é hipotenusa. Então, utilizando a fórmula hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado, eu consigo achar o meu FR, que daria FR ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. FR ao quadrado é igual a 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. FR ao quadrado é igual a 9 mais 16. FR é igual a raiz quadrada de 25. FR igual a 5 newtons. E André, se eu quiser descobrir esse ângulo aqui que eu chamei de alfa, tem como descobrir? Tem como. Esse ângulo é esse ângulo aqui, não é? O seno desse ângulo é o quê? Cateto oposto sobre hipotenusa. Então, vamos colocar. Seno de alfa é igual a cateto oposto, que eu vou chamar de 3, sobre hipotenusa, que é o meu FR, que eu já descobri que é 5. Seno de alfa é igual a 0,6. E aí, na calculadora científica, existe uma função chamada seno a menos 1. Se eu colocar seno a menos 1 de 0,6, eu descubro quanto que equivale o alfa, que é o que eu quero descobrir. A alfa é igual a 36,86 graus. Ou seja, essas 4 forças aqui, ela resulta, na verdade, essa força inclinada com intensidade de 5 newtons
com angulação de 36,86 graus com esse eixo aqui horizontal, né? Com o eixo X. E agora nós vamos fazer o exercício inverso. Faça a decomposição da força abaixo. Aqui eu tenho uma força de 9 newtons, ela está inclinada a 30 graus e eu quero fazer a decomposição dessa força. Como que eu faço a decomposição dessa força? Eu traço aqui minha linha pontilhada que eu já havia traçado e eu chamo de Fy, que é essa força aqui no eixo Y. E eu traço uma linha pontilhada para baixo e eu chamo de Fx, que é a intensidade dessa força no eixo X. E aqui, novamente, eu jogando Fy para cá, eu consigo montar o meu triângulo, onde o Fx e o Fy são catetos e o 9 é a minha hipotenusa. E assim, utilizando a função seno, já que eu já tenho o ângulo, né? Eu sei que seno de 30 graus é igual ao meu cateto oposto, Fy, sobre a minha hipotenusa, que é 9. Se eu passar o 9 multiplicando, eu sei que o seno de 30 é 0,5, Fy é igual ao quê? 0,5 vezes 9. Fy igual a 4,5 newtons. Se eu fizer o mesmo agora utilizando o cosseno, eu tenho que o cosseno de 30 graus é igual ao meu cateto adjacente, Fx, o cateto que está grudado com o ângulo, sobre a minha hipotenusa, que é de 9. O cosseno de 30, através da minha calculadora, eu descobri o resultado e eu aproximei até a quarta casa decimal após a vírgula, então botei 0,8660 vezes o 9, que passou para cá multiplicando. Então, o meu Fy é igual a 7,79 newtons. E assim a gente termina, conclui a primeira parte da disciplina que nós vimos, que é a força resultante e a decomposição de forças. Agora, nós vamos ver um exercício relacionado a equilíbrio de um ponto material. Então, vamos ler o enunciado. As barras metálicas A, B, C e D estão unidas por parafusos a uma chapa, também metálica. A projeção das forças atuantes em cada barra mostra um ponto de interseção entre as mesmas em O. Considere o ângulo θ como 30 graus, sendo 30 graus. Determine as magnitudes das forças F e T para um sistema em equilíbrio. Ou seja, ele vem falando aqui que a projeção dessas forças todas dão em O. E ele vai falando que o ponto O nós temos que determinar as magnitudes das forças F e T, afirmando que o ponto O está em equilíbrio. Então, o primeiro passo para eu resolver esse exercício, eu tenho que construir o diagrama de corpo livre. E como que eu construo esse diagrama de corpo livre? Eu vou traçar o meu eixo Y e o meu eixo X. E aqui eu desenho o meu ponto O, que é onde todas as forças, as projeções delas estão se encontrando, no centro aqui, no vértice 00 do YX. E aqui eu coloco todas as forças que estão atuando nele. Quais são essas forças? 8 kN. Eu desenho aqui, então, 8 kN. Eu tenho a força T, que eu não sei a intensidade dela, que eu quero justamente descobrir. Há uma angulação de 30 graus com a horizontal, então eu desenho T, 30 graus com a horizontal. Eu tenho uma força F, que está no eixo Y e está indo em direção ao ponto O. Então, eu desenho aqui, como está em vermelho, a força F, que eu chamo de F, que eu não tenho a intensidade dela, a magnitude. E eu tenho uma força aqui de 5 kN, que está saindo aqui do ponto O, com uma angulação de 45 graus com a vertical, com o meu eixo Y. Então, aqui eu desenho ela. Então, assim eu finalizo o meu primeiro passo, que é construir o diagrama de corpo livre. E agora eu vou para o meu segundo passo. Qual que é o segundo passo? Eu tenho que fazer a decomposição de todas as forças que estão inclinadas, que no caso, quais são essas forças? FD e T.
Lembrando, gente, que aqui essa força de 8 kN ela era para estar aqui em cima do x, mas eu cheguei um pouquinho para o lado, só para a gente poder visualizar melhor quando eu desenhar o Tx. Mas vamos lá. Vou fazer primeiro a decomposição de FD. FD ela vai ser decomposta em FDx e em FDy. Lembrando que o FDy era para estar aqui, mas eu cheguei ele um pouquinho para o lado para a gente conseguir visualizar. Sendo assim, eu consigo formar esse triângulo. Ó. A força de 5, que está aqui, eu chego o meu FDx para cá, já que ele tem esse tamanho aqui, que é o mesmo entre a força e a ponta dessa seta, e eu fecho esse triângulo, onde a minha força de 5 kN é a minha hipotenusa, o meu FDy é o meu cateto adjacente a esse ângulo de 45 graus, que está grudado com o ângulo, e o meu FDx é o meu cateto oposto ao ângulo de 45 graus. Sendo assim, utilizando a função seno, eu consigo perceber o quê? Que seno de 45 graus é igual ao meu cateto oposto ao ângulo, que é o FDx, sobre a minha hipotenusa, que é 5. Eu passo 5 para cá multiplicando, eu tenho que o FDx é igual a seno de 45 vezes 5, que é igual a 3,5355 kN. Por que quilonewtons? Porque a força aqui foi dada em quilonewtons, e eu arredondei até a quarta casa decimal depois da vírgula. Agora, utilizando o cosseno de 45 graus, eu vou conseguir achar o meu FDy. Por quê? Porque cosseno de 45 graus é igual ao cateto adjacente, FDy, sobre a minha hipotenusa, que é 5. Eu passo 5 para cá. Multiplicando, eu vou ter que FDy é igual a cosseno de 45 graus vezes 5, que é igual a 3,5355 kN. André, por que os dois resultados deram igual? Porque seno de 45 e cosseno de 45 graus têm o mesmo valor. Por isso que o resultado deu igual. Agora, vamos fazer a decomposição da nossa outra força que está inclinada, que é a força T. Novamente, nós podemos decompor ela em Tx e em Ty, lembrando que o Ty seria aqui, mas eu cheguei ele para o lado para a gente conseguir visualizar melhor. E, novamente, eu consigo fazer esse triângulo com T, Tx, e como o tamanho daqui até a seta é igual ao Ty, eu posso botar aqui Ty, com essa angulação de 30 graus que a questão me deu. Então, utilizando o cosseno de 30 graus, eu vou conseguir achar o Tx. Por quê? Porque o cosseno de 30 graus é igual ao cateto adjacente ao ângulo Tx sobre a hipotenusa, que é T. Se eu passar o T para cá multiplicando, eu vou ter que Tx é igual a cosseno de 30 graus vezes T. E eu paro por aqui, deixo esse valor guardado e vou descobrir agora o Ty. Como que eu vou descobrir o Ty? Utilizando a função seno de 30 graus. Então, seno de 30 graus, vai ser igual ao quê? Ao meu cateto oposto ao ângulo, Ty, sobre a hipotenusa, que é T. Eu passo o T para o outro lado, multiplicando, eu vou ter o quê? Que o Ty é igual a seno de 30 graus vezes T. E assim, eu terminei esse segundo passo, que é fazer a decomposição de T e de FD. Então, para fazer o terceiro passo agora, que é o equilíbrio de forças na vertical e na horizontal, eu preciso desses valores aqui, que eu calculei, FDx, FDy, Tx e Ty. Então, eu deixo ele guardadinho. E agora, vamos lá. Para eu fazer o meu equilíbrio de forças na horizontal, eu vou ter o quê? Que o meu somatório de F, no caso, o somatório de forças no eixo x, é igual a zero. Ou seja, as forças que estão atuando no eixo x, elas têm que se anularem. Já que o meu ponto O está em equilíbrio. E quais são as forças que eu tenho aqui? Eu tenho f dx, que é positivo, porque está para a direita, mais 8 kN. E percebe aqui, por mais que ela esteja do lado esquerdo, ela está apontando para a direita. Então, ela é positiva. Menos
Tx. O que eu fiz aqui? Se as minhas forças na vertical, elas somadas têm que dar zero, então eu pego todas que são positivas, subtraio da que é negativa e tem que ser zero. O meu f de x, eu já encontrei o valor dele, que ele é o quê? 3,5355 kN, mais 8. E o meu tx, eu também já encontrei o valor dele, que é cosseno de 30 graus vezes t. Então, onde está tx, eu substituo por cosseno de 30 graus vezes t, igual a zero. Assim, eu somei 3,5355 mais 8 dá 11,5355. Passei para o outro lado da equação. Como ele está positivo, ele passaria para cá negativo. Mas como desse lado aqui também restou cosseno de 30 vezes t negativo, eu posso deixar todos os lados positivos multiplicando por menos 1. E aqui o valor de cosseno de 30 graus, eu coloquei na minha calculadora e eu vi que é 0,8660, aproximadamente, até a quarta casa decimal da vírgula. Então, onde estava cosseno de 30 graus, eu coloquei o valor dele. Então, eu tenho que 0,8660t é igual a 11,5355. Assim, eu vou ter que t é igual a 11,5355 dividido por 0,8660. Então, o meu t é igual a 13,32 kN. Então, eu já descobri o valor de t. Agora, eu preciso descobrir o valor de f. Se eu já fiz o equilíbrio das forças na horizontal, agora eu vou fazer na vertical, no eixo y. Novamente, eu vou dizer que o quê? Se o ponto ele está em equilíbrio, todas as forças que estão atuando em y, elas se anulam. Ou seja, se eu somar as que são positivas e subtrair das que estão no sentido contrário, tem que dar zero. Então, o somatório das forças em y é igual a zero. Quais são as forças que eu tenho positiva? Eu tenho F. Apesar dela estar embaixo, ela está apontando para cima. Então, ela é positiva. Então, F menos F dy, que está para baixo, é negativa, menos Ty, que está para baixo também, então ela é negativa, é igual a zero. O F dy, eu já descobri o valor dele, que é 3,5355 kN. Então, o F eu não sei, o F dy eu coloco o valor dele, e o meu Ty eu já descobri o valor dele, que é seno de 30 graus vezes t. Então, onde está Ty, eu coloco seno de 30 graus vezes t, igual a zero. Opa, nessa equação eu tenho duas incógnitas. Porém, quando eu realizei esse somatório aqui, eu já descobri o valor de t. Então, onde está escrito t, eu posso substituir por esse valor de 13,32. Sendo assim, eu tenho que f menos 3,5355 menos 0,5, que é o seno de 30, vezes 13,32, que é o valor de t, é igual a zero. Então, o que eu faço? Eu multiplico 0,5 por 13,32 e eu coloco menos 3,5355 menos o resultado dessa conta aqui, que deu menos 10,1955. Ou seja, o menos 10,1955, como ele é negativo, eu passo para cá positivo, eu sei que a minha força F é igual a 10,1955. Então, aqui eu concluo a minha questão. E assim termina a nossa revisão. Bons estudos a todos. Fiquem com Deus. Qualquer dúvida, pode me perguntar.